O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje é o primeiro momento de Jesus após todo o seu discurso a respeito dos bem-aventurados. Diz aqui então, tendo Jesus descido do monte, ele subiu em Mateus capítulo 5 e desce em Mateus capítulo 8. Portanto, todo o capítulo 5, 6 e 7 é toda a nova lei que Jesus veio trazer, como que um novo Moisés. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é aquilo que a gente precisa saber do Evangelho. E que se a gente não sabe, a gente ouviu no finalzinho de ontem, a gente pode acabar muitas vezes, antes de ontem, né? Seguindo um lobo que está vestido de ovelha, porque a gente nem sabe quais são os frutos do Evangelho na nossa vida, no nosso coração. E Jesus hoje desce do monte, e uma numerosa multidão o segue, porque identificou naquilo tudo que ouviu a verdade. Identificou em tudo aquilo que ouviu a beleza que salva, que restaura o ser humano. Todos nós somos capazes de identificar a verdade. Ninguém é tão bobo assim, ninguém é tão cru assim. Muitos são mundanos, isso é verdade. E fazem pouco caso da verdade que enxergaram. Mas dificilmente nós vamos encontrar alguém que não saiba. Dificilmente. Sobretudo, ouso dizer assim, sobretudo nós que de alguma forma somos boas pessoas, até pela ajuda e pelo auxílio da religião, dificilmente nós temos ao nosso redor, ou pelo menos na primeira camada e na segunda camada do nosso derredor, nós vamos ter alguém que não sabe nada, assim, ele é virado no saci, porque coitadinho, ele não tem uma gota nele de capacidade de reconhecer o que a gente reconhece. Existem pessoas profundamente imorais, frias, egoístas e mundanas. Isso às vezes amortiza o ser humano, anestesia a gente. Mas nós somos capazes, meus irmãos, de ouvir o que Jesus fala e fazer como aquela primeira multidão fez, o seguir. Porque nós somos capazes de ouvir o Evangelho e lá dentro de nós, não precisa nem o padre desenhar muito não. Aliás, pode ser um padre que nem desenhar sabe, pode ser um padre que nem lápis tenha. Nós somos capazes de ouvir e dizer dentro de nós, é verdade, é assim que é. Só que existe uma escolha que a gente faz, segundo a nossa capacidade de sermos bons, de sermos gratos, de sermos generosos, e o nome disso é caráter. Existe uma capacidade dentro de nós de seguir o homem que disse verdades altas como uma montanha, porque agora a gente precisa caminhar atrás dele, a partir de tudo aquilo que está escrito no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de São Mateus. Multidões o seguiram. O seguiram porque acharam bonito, porque acharam verdadeiro, porque reconheceram na própria vida que aquilo que Jesus falava fazia sentido, que aquilo que Jesus falava fazia bem, e que aquilo que Jesus falava os provocava a serem melhores. Todo mundo é capaz disso, nem todo mundo é capaz de dar esse passo, porque nem todo mundo quer ser melhor.
Mesmo na fé, tem muita gente que é profundamente interesseira na fé. Profundamente interesseira. Uma visão de Deus como o gerente do banco ou como o médico que me anestesia, que tira a dor por um instante. Mas todos nós somos capazes de entender a beleza e a verdade do Evangelho. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Nenhum de nós é vaca, boi, cabrito, cachorro, cadela. Nenhum de nós é um jacaré, um peixe. Nenhum de nós é uma pedra, uma árvore. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, ao escutar Jesus, nós somos capazes, sim, de dentro de nós de dizer: é verdade, está certo, é assim que é. Agora, a falta de desejo em relação a isso é que é o problema e que é a consequência de uma vida mundana e interesseira. A falta de desejo diante da verdade e da beleza. Mas aí, São Mateus coloca para nós uma cura que Jesus faz, um milagre, né? Eis que um leproso se aproxima quando Jesus desce do monte. Ele se ajoelha diante de Jesus. E aqui Jesus vai fazer a cura milagrosa de um homem leproso. É um milagre, milagre mesmo. É uma cura, cura mesma. É uma cura física que Jesus faz. Acontece, irmãos e irmãs, que todo milagre que Jesus fez, Ele fez enxergando você. Ele fez me enxergando, há 2000 anos atrás. Todo milagre que Jesus fez tem um sentido e um apelo e uma verdade para além do tempo e para além daquela pessoa em ocasião. Então, no caso hoje, um leproso. Jesus fez esse milagre? Fez. O Evangelho não é um livro de historinhas parabólicas, como é a Chapeuzinho Vermelho. Entende? Como são os 3 porquinhos, João e Maria. O Evangelho é o Evangelho mesmo. E as coisas mesmas do Evangelho, como por exemplo a cura de uma lepra, que aconteceu há 2000 anos, pode acontecer hoje, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas dentro disso, existe todo o sinal que é o milagre, que é o próprio miraculado. No caso aqui, o leproso. Esse leproso, ele é um sinal. Ele é uma pessoa, ele é um sinal. Essa lepra é algo e é um sinal. E no hoje da nossa vida, qualquer pessoa que possa ser curada ou alcançar qualquer graça de Deus, ela é concreta, mas ela é um sinal para nós. Quando a gente escuta alguém dizendo que alcançou um emprego, ou que foi curado de um câncer, ou que tinha um caroço, sumiu, ou que foi entubado, voltou, graças a Deus. Jesus faz coisas hoje, em vista da sua misericórdia para com a pessoa, mas também no hoje, a pessoa, a causa, a necessidade é sinal, precisa ser lido enquanto apelo de uma verdade para a minha vida. Então lá vem o leproso. E a lepra, naquele tempo, junto com ser doença que não tinha cura, e só milagre mesmo para ser curado, a lepra também, todos eles olhavam a lepra como uma consequência de algum pecado. Portanto, todo leproso era olhado como um pecador. Alguém que fez alguma coisa que a gente não sabe, mas ele fez. Portanto, a lepra entrou e era usada como uma imagem do pecado também. Já no tempo de Jesus, as pessoas, para admitirem algum erro, algum equívoco que tinham do caráter, do jeitão de ser, chamavam isso de lepra. Essa é minha lepra, meu defeito, né? A coisa que não sara em mim. E aquilo que se crescer me devora por inteiro, porque é o que a lepra faz, né? Ela vai crescendo, ela vai comendo a pessoa. Então o leproso que existiu, existiu mesmo. E o leproso, que sou eu, que é você, ao ouvir o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de São Mateus, que seria tão louvável, produtivo, você saber o que está no 5, o que está no 6 e o que está no 7, você não faz nada da vida mesmo. Né? Você precisa, quando o padre fala assim, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, você tinha que ser capaz de me dizer metade das coisas que Jesus disse lá. Você precisa saber o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus. Senão sua fé, sua religião nunca vai sair do zero.
Nunca vai. Ao ouvir tudo aquilo, o homem se ajoelha diante de Jesus num gesto de profunda humildade e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. De me purificar do quê? Desse tanto de lepra que eu agora reconheço que tenho ao te ouvir fazer o discurso em cima do monte. Porque quando a gente escuta o Evangelho, o que a gente descobre em nós? Que nós somos leprosos, que nós somos diferentes da palavra que a gente escuta. Que a palavra que a gente escuta é verdade, é beleza, mas há uma lepra em mim travando o meu desejo de ir em direção a isso. Que ela é verdade, que ela é beleza, mas eu sou leproso, porque eu sou tão diferente disso que é verdade e que é bonito e que muda o ser humano. Eu sou diferente disso. Portanto, esse homem se ajoelha para dizer: Senhor, se o Senhor quiser, tu tens o poder de me purificar do meu pecado, que eu fui encontrando ao ouvir esses 3 capítulos pregados no alto da montanha, a nova lei. E claro, é também a doença mesma. Mas repare que ele não diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Ele mesmo não se considera só um doente físico, ele mesmo se considera um impuro, um pecador. Por isso ele usou a palavra purificar, que para o judeu é a inteireza da pessoa. Purificar é o corpo e a alma. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Se ajoelhou e desejou o que Jesus queria para ele. E aqui está a força da oração. Quando a nossa oração encontra aquilo que Deus quer para nós, né? E Deus quer nos purificar. E não há outro que nos purifique a não ser Jesus. Não é o poder da mente, não é aprender a respirar direito, não é aprender um monte de coisa. Um monte de coisa podem até nos anestesiar, nos deixar motivados por 3, 4 dias, nos deixar mais serenos por uma semana, nem isso. Mas nos purificar, nos colocar em graça com Deus, só Jesus Cristo pode. Então Jesus estende a mão, toca nele, coisa que ninguém fazia, né? Tocar num leproso, meu Deus, ninguém fazia algo assim. Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fica limpo. Jesus quer que nós fiquemos limpos. E agora, como é que se planifica e como é que se toma posse da limpeza que Jesus faz no corpo e na alma? Diz lá, no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Fisicamente, ele ficou curado. Presta atenção na distinção dos termos. O homem tem lepra e diz: Jesus, se o Senhor quiser me purificar. Jesus diz: eu quero, fica limpo, fica purificado. Aí o Evangelho diz: e o homem ficou purificado? Ficou curado. E cura é algo que pode acontecer no corpo, mas não necessariamente acontecer na alma. Mateus, que estava ali naquele dia, naquela cena, vendo aquilo, diz: ele ficou curado, o corpo dele mudou, a pele dele mudou. Só que ele pediu para ser purificado, e não só curado. Jesus o tinha feito a cura por inteiro, mas agora ele está curado. O que falta aqui talvez? Jesus diz para ele: olha, não digas nada a ninguém. Muitos milagres Jesus falou isso, né? Não conta, não espalha, que senão minha vida vira um vucu-vucu. As pessoas confundiam muito Jesus, né? Quanto mais atitudes espirituais Jesus tinha, mais eles apostavam que Jesus ia ser o imperador de Roma, o governador de Jerusalém, e ia complicando a vida de Jesus, né? Eles entendiam tudo errado. Então muitos milagres Jesus fez, falou assim: nem conta para ninguém, fica entre nós, em nome, estou fazendo isso aqui, não precisa nem espalhar. Não precisa nem espalhar, fica entre nós. Não digas nada a ninguém, mas, e aqui está, precisa completar a purificação. Vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou. Havia um preceito judaico, quando algum leproso, por algum milagre divino e da vida, fosse curado da lepra. Esse era o preceito: vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés mandou, ordenou. Tem uma oferta para fazer.
para servir de testemunho para eles. E aqui está, meus irmãos, a beleza desse texto. Que todo ele é um grande sinal. Todos os milagres que Jesus fez apontam para um sacramento. Assim como a cura dos cegos aponta para o sacramento do batismo, que é o sacramento que ilumina a fé, a cura dos leprosos aponta para qual sacramento? Para o sacramento da confissão. E aí Jesus está dizendo então, olha, vai se mostrar ao sacerdote. E naquele tempo isso tinha um sentido também, porque quem dava o atestado de leproso, quem dizia é leproso, era o sacerdote. Quando alguém se percebia com lepra, ou alguém percebia na pessoa a lepra e a pessoa queria negar, se levava na sinagoga, na igreja da época, para o sacerdote olhar o corpo da pessoa. E encontrando ali a lepra, ele dava à pessoa um sino para ela carregar no peito, no tornozelo ou na mão, colocava a pessoa fora da cidade. E se por alguma necessidade extrema essa pessoa quisesse andar, entrar na cidade, para ir num velório, para pedir comida, para ir no portão de casa, olhar a família, o filho, ele tinha que ir balançando o sininho e dizendo leproso. Tivesse muita vergonha de gritar em voz alta, leproso, leproso, o sininho fazia o barulho, enquanto o pé anda, né? E todo mundo abria espaço e se distanciava do leproso. Então agora a gente vê, esse homem tinha uma enfermidade física? Tinha. Mas ele tinha uma doença afetiva. Qualquer um de nós no lugar dele ia passar o resto da vida, depois de curado no corpo, fazendo terapia. A humilhação que era viver assim, gente. A dor de alma que esse homem não viveu por quanto tempo a gente não sabe. A humilhação que é isso. A exclusão que é isso. Esse sininho que balança, que nos identifica como mal, como ruim, como desgraçado, como esquecido, como alguém distante de Deus, o sininho. Então, meu filho, agora que você está curado no corpo, você não pode ir direto para casa. Deus não deu a graça que você pediu? Agora nós precisamos purificar a alma. Vai lá no sacerdote e faz a oferta, a ação de graças. Você sabia que o sacramento da confissão, ele é um sacramento que a gente chama de penitência, é o sacramento da penitência. É um sacramento de cura do espírito, porque o corpo está curado, mas o espírito vai cair no inferno. Tem gente muito saudável indo para o inferno. Tem gente que Deus permitiu a doença para tentar salvar a alma, e as pessoas não dão o passo dentro de si, né? Mas o sacramento da confissão e da penitência, meus queridos, também é um sacramento de louvor. É um sacramento de louvor, é um momento de graça, é um momento de aceitação da graça quando a gente confessa o pecado da gente. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai e diante do pai confessa o que fez, aquilo foi penitência, aquilo foi cura, mas aquilo foi louvor. Quando aquele menino, aquele rapaz, confessa diante do pai os seus pecados, o inferno chora e o céu se alegra. Quando a gente se confessa, é um momento de louvor. É um momento de ação de graças. Porque é o momento do fruto produzido pela palavra, produzido pela doença. É o fruto produzido. Portanto, quando não há confissão dos pecados, não há louvor, não há purificação completa. Então vai te mostrar ao sacerdote. Aí chegava lá, se a pessoa de fato acreditasse que aquela lepra tinha sumido, enfim, o sacerdote investigava o corpo da pessoa e tirava o sininho dele. E agora ele podia andar na rua. Agora ele vai andar na rua e tem fama de leproso. O povo grita, o povo assusta. Alguém que catar uma pedra, bater nele, está contaminando todo mundo, seu maluco, eu não sei, alguma coisa de ruim poderia acontecer. Qual é a primeira coisa que você fazer antes de você xingar ou bater no que você ainda acredita que é leproso? Cadê o sininho? Não tem o sininho? Jogou fora o sininho? Não. Está com o sacerdote. O sininho que o identificava como alguém impróprio para estar, né, com a sua comunidade, com a sua família e tudo mais.
Portanto, irmãos e irmãs, quando Jesus diz vai te mostrar ao sacerdote, vai deixar o sininho. Esse sininho te feriu mais do que a lepra. Porque o pecado fere mais que a doença. Não carregue esse sininho. Deus nos dá graças. Deus é tão bom e bobo ao mesmo tempo, né? Que Deus vai apelando com a gente, nos dando coisas que a gente não pode confundir. Deus nos dá coisas importantes na esperança que a gente se mova no essencial. E a gente fica só com a importante, esquece do essencial, passa a mão na pele, não tem mais aquela ferida, mas continua vida fora carregando o sino do pecado. Vai abandonar o sino. E onde é que se faz isso? Já que tudo que Jesus fez é um apontamento dos sacramentos, né? Já que tudo que Jesus fez é um sinal da verdade da fé que viria depois, vai se confessar, você quase morreu. Vai se confessar, ó, do que Deus te tirou, olha o que Deus tem feito. Você não vai entregar o sininho, você vai guardar para você, vai apresentar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés mandou fazer. Moisés ensinou isso ao povo. Deus, na sua graça e generosidade, às vezes faz por mim aquilo que não faz por todo mundo. Porque muitos morriam de lepra, mas nem todos morriam de lepra. Então Moisés deixou escrito àqueles que não morreram e que não morreriam de lepra: ó, meu amigo, tanta gente morreu da lepra, você não. Vai fazer uma oferta. Mas não é uma oferta fora de si. É a oferta do mostrar-se ao sacerdote, de entregar o sininho, as coisas interiores. E faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Para quem? Para o sacerdote. Nós padres, às vezes, e esses dias um padre partilhava comigo, falando do seu desânimo, e falando do porquê é que eu sou padre, para que eu continuo nisso. Jovem ele, um pouco mais velho do que eu. E muitos dos desânimos vêm da onde? A gente distribui não sei quanto sino por dia. Essa que é a verdade. A gente distribui sino e ninguém vem devolver o sino. Aí você começa a achar que você está enxugando gelo. Desculpa a expressão, ela é forte, mas só para você entender. Você começa a achar que você está dando banho em porco. Que toda vez que você vê o teu leitãozinho, ele volta sujo da mesma coisa. Mas isso também, a gente vive em muitas outras áreas ou vocações da vida, um sentimento de que não resolve, um sentimento de que não adianta, um sentimento de que você está falando com as paredes, ou que se você falasse com a parede, talvez desse mais resultado. Não é assim? Aquele sentimento de, olha, se eu conversasse com um poste, o meu latim, a minha saliva estava sendo melhor empregada do que falar aqui onde eu falo. Vai mostrar-te ao sacerdote para ser testemunho para ele de que a lepra tem cura, de que nem todo mundo morre disso, de que existe gente agradecida que volta para entregar, de que tem gente que não só faz o mundo todo saber do pecado que vive, porque enquanto está no pecado ostenta, acha bonito, ou da dor que passa, porque quando sofre, todo mundo precisa saber da minha dor para lutar comigo e rezar comigo, mas que também tem gente que faz Deus saber, que faz o templo saber e que faz os outros saber que esse sino não é mais necessário. Vai se mostrar o sacerdote para o teu bem, vai se purificar para o teu bem, faz a oferta da confissão para o teu bem, é teu dever. E isso acaba fazendo bem a quem fica sabendo disso. No caso ali, Jesus está dizendo para o sacerdote que te deu o sino, eu acho que ele ia ficar tão feliz de pegar o sino de volta. Eu acho que ele ia ficar tão grato de saber que você tinha, mas não tem mais, né? Para servir de testemunho, de estímulo na fé. Porque fé, meus irmãos, é algo que precisa ser estimulado em nós. Nós estamos ouvindo as primeiras leituras sobre Abraão,
Hoje disse, né, que ele tinha 99 anos de idade. Ele saiu de casa. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da tua família e vai para onde eu te mandar. Tinha 75. Hoje ele tem 99. Porque eu farei de ti e da tua descendência, né? Farei de ti uma descendência numerosa, farei de ti pai de multidões. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é esse primeiro homem da história que intui, por graça e revelação, que não existem deuses, existe um único Deus com o qual a gente se relaciona. Por isso ele é o pai da fé. Nós somos todos filhos de Abraão. Mas faz 24 para 25 anos que Abraão anda e não acontece a grande promessa, que era o filho, a descendência. E aí então Deus diz a Abraão hoje, 25 anos depois, Abraão está há 25 anos se movendo numa espera que não se realiza. E Deus diz a Abraão 25 anos depois, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja santo ou perfeito. A nossa tradução aqui está como perfeito, mas poderia ser santo. Que Deus ousado, né, gente? Deus coloca a gente 25 anos na fila. Ainda tem a coragem de vir para nós e dizer assim, anda na minha presença e seja santo. Se é nós aqui no lugar do Abraão, hein? Ah, rodava a baiana, né? Ah, a gente olhava para esse Deus e falava, quem é você? Me tirou de casa, faz 25 anos, tá achando que eu sou besta? Gente, 25 anos depois, Deus ainda não cumpriu o que tinha prometido para ele. Mas Deus tem a ousadia, porque Ele é Deus, Ele pode o que Ele quiser, de enfiar o dedo nas fuças da gente, falar assim, anda na minha presença e seja santo. Porque talvez Abraão estava muito preocupado com o que Deus tinha prometido. Porque às vezes a gente se ocupa tanto do que a gente quer, sonha, e Deus prometeu, né? E o filho, e o filho, e o filho. Era como se Deus estivesse falando assim, Abraão, acorda. Esquece, filho. Anda na minha presença e seja santo. O filho eu faço. O filho eu coloco dentro da tua mulher lá. Anda na minha presença e seja santo. É só isso aí que deveria te preocupar, Abraão. Anda na minha presença e seja santo. As outras coisas não esquenta, não. Quando for hora, vai ser hora. Não é assim que pai e mãe faz com o filho quando pede presente caro? E você precisa enrolar ele? No teu aniversário, no Natal, não é assim? Dia das crianças. Aí passa 10 dias, 15 dias, o aniversário dele daqui 7 meses. Ô pai, você... estuda, me obedece, não dá trabalho. Quando der, o pai compra. Isso que Deus está fazendo com Abraão. Tua preocupação tem que ser qual? Anda na minha presença, seja perfeito. Deus disse ainda a Abraão, guarda a minha aliança. Guarda a minha aliança. Psiu. A verdade e a beleza, você não é burro, que você entendeu dentro do seu coração. Guarda isso. Põe no dedo e não tira mais. O resto é resto, o resto eu sei quando for hora. Anda na minha presença, seja santo e guarda a minha aliança. E aí Deus deu a eles, né? Um sinal do que seria essa aliança, que era, para o judeu, a circuncisão do filho homem, do menino, circuncidar o menino, consagrar a Deus o filho homem. Para nós, guardar a aliança significa guardar o batismo. Aí você fala, beleza, padre, eu sou batizado. Certo, mas guardar o batismo não é só ser batizado. Guardar o batismo é poder viver o batismo. E qual é a plenitude do batismo nessa terra? A comunhão com a Eucaristia. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, se preocupe em andar na minha presença, santifica a tua vida e não se exclua da Eucaristia. É isso que é guardar a aliança com Deus. Uma vez que a circuncisão se tornou batismo e que a vivência do batismo nos leva para a comunhão. É isso que Deus está ensinando para Abraão, está ensinando para você, está ensinando para mim. Viva uma vida que esteja em condições de entrar nessa fila daqui a pouco
e ouvir o corpo de Cristo, amém, e comungar. É isso. Fora disso é ilusão, mais que isso é mentira, menos que isso é bobeira. É isso, Abraão. É isso para cada um de nós, né? Que Deus está falando. E aí então, Deus faz a promessa. Eu te abençoarei, Sara, tua mulher, vai te dar um filho. Abraão se prostra com o rosto em terra e por dentro ri, coitadinho, dizendo: será que um homem de 100 anos vai ter um filho? E que aos 90 sua esposa vai dar à luz? Ele duvidou como eu e você duvidaríamos também. Mas aí Deus vai responder para ele, né? Sara te dará um filho. Você vai botar o nome dele de Isaque. E com ele nós vamos continuar essa aliança, né? Eu te abençoarei, Porque para Deus, será que isso é impossível para Deus? Não é impossível para Deus. Veja, queridos, Abraão aqui quase vacilou na fé. E aí amanhã, essa é a cena do capítulo de amanhã. Por isso, se eu fosse você, eu não perderia amanhã. Abraão está com dificuldade de crer. Deus é tão bonzinho, Deus é tão fofo, que Deus vai fazer o que vai fazer amanhã, não hoje. Para Abraão juntar as pontas e ter fé. Terminar de ter fé. Os sinais que Deus dá para nos ajudar a ter fé. E aí vamos terminar pensando no leproso. Eu não sei se esse leproso gostava do sacerdote que tinha. Eu não sei se esse leproso gostava da sinagoga que ia. Eu não sei se esse leproso concordava com a lei de Moisés. Eu acredito que ele mudou de ideia quando ele olhou e viu um sinal na pele. Esse Deus que eu não era muito fã nem muito amigo, curou a minha pele. Isso é um sinal de que talvez essa lei de Moisés faça sentido. Sinais. Deus nos dá sinais. E todas as curas, todas as graças são bênçãos, são maravilhas de Deus. Nós podemos pedir, devemos pedir, agrada a Deus que peçamos, mas são sinais de algo, são sinais para algo. A gente pode ter a certeza que o leproso mudou de ideia a respeito de algumas coisas, por causa de algo físico, concreto, palpável, mensurável, que o olho via. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos e minhas irmãs, de não jogar fora os sinais de Deus. E de discutir menos com aquele que faz o que a gente não pode fazer. Porque era só o que me faltava. Esse leproso resolver discutir com Jesus. Você já imaginou? Mas precisa ir lá agora no sacerdote? Não, porque eu já estou curado. Eu não, assim, não. Cala a boca e vai. Só vai. Você já imagina, se é hoje, se é hoje, o ex-leproso discute com Jesus. É ou não é? Não, Jesus cura a lepra dele e diz assim, agora você vai lá no sacerdote. Se é hoje, mas precisa? A gente tem a ousadia de discutir com o Deus que fez por nós o que o médico não podia. Fez por nós o que o clima-tempo não previa. Fez por nós o que o ser humano não estava fazendo. Deus vem e faz. Aí ele fala, vai lá no... Mas precisa? Não desperdicemos, irmãos e irmãs, os sinais e os apelos que eles trazem. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Eu quero. Fica mais que curado. Fica limpo. Abandona o sino. Vai se apresentar ao sacerdote. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.